Então, vamos lá. Nessa apresentação, ela é dividida aqui, então, em o que é o Pacto Global, apresentando um pouco, né, qual é o nosso propósito. Depois eu entro nas iniciativas, de fato, então, quais são os projetos, os tipos de engajamento que uma empresa pode ter. E depois eu falo um pouco sobre o processo de adesão, então, qual é o passo a passo para submeter a adesão e um pouco sobre os valores também. Começando do início, o Pacto Global ele foi lançado nos anos 2000 pelo antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, esse da imagem, com uma provocação, uma proposta para que o setor privado, para que as empresas se engajassem também com as Nações Unidas, com a ONU. Então, a ONU, né, que é esse organismo de países membros, ela também tem frentes para trabalhar com alguns temas como, por exemplo, né, a Acnur, que é a frente da ONU para trabalhar com refugiados, ou a Unicef, que é a frente para trabalhar com crianças e adolescentes. E aí, o Kofi Annan, sentindo a necessidade de trazer o setor privado para perto, ele cria o Pacto Global da ONU, que é a frente da ONU para trabalhar com as empresas. Então, trazendo as empresas para dentro das discussões que estão sendo criadas sobre desenvolvimento sustentável. Junto com o lançamento do Pacto Global, cria-se os nossos 10 princípios orientadores, que são esses que estão na tela agora, que são aqui os princípios básicos para uma empresa poder fazer parte do Pacto Global. Então, como o objetivo do Pacto Global não é ter só empresas super avançadas, mas também empresas que querem dar um primeiro passo, a gente definiu aqui, né, alguns princípios que são básicos. E esses 10 princípios, eles estão dentro de 4 pilares, que são as grandes diretrizes de trabalho da ONU. Direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, vocês vão ver que também o trabalho do Pacto Global é muito dividido nesses pilares, que é o que a gente considera, né, sustentabilidade como um todo, olhando para essas 4 frentes. Quando a empresa entra no Pacto Global, ela faz adesão aqui à nossa rede, ela se compromete a apoiar esses 10 princípios e não violar nenhum deles. Então, vocês vão ver que não é nada muito difícil, né? Mas é para a gente ter uma base ali, um alinhamento em princípios mesmo. Além de trabalhar com a agenda dos princípios, o Pacto Global trabalha com a agenda dos ODS, que quem trabalha já com o ESG, né, deve conhecer. Então, esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos lançados pela ONU em 2015 para serem alcançados até 2030. A ONU trabalha, então, com essas agendas, né, que duram um período. Isso aqui serve, né, esses 17 objetivos servem para ser um guia, tanto para o setor privado, quanto para a sociedade civil, quanto para o governo, de temas que precisam ser trabalhados, temas urgentes que a gente precisa, né, de alguma forma, estar olhando para eles. E aí o Pacto Global, ele entra aqui como tradutor desses 17 objetivos para o setor privado. Então, como as empresas podem trabalhar aqui com igualdade de gênero, ou com acesso à educação de qualidade, ou qual que é o papel das empresas, né, na ação contra a mudança do clima. Então, a gente vai traduzindo esses objetivos para as empresas. E aí, quando eu apresentar, né, os nossos projetos, vocês vão ver que cada um deles está sempre linkado a algum desses ODS, pensando na realidade do Brasil. Aqui é a nossa visão hoje, então o Pacto Global ele é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Nossa sede fica em Nova York, mas a gente trabalha através de redes locais. Estamos em vários países. E aqui, a nível Brasil, a gente é a segunda maior rede local em número de participantes. Então, tem um protagonismo muito grande da Rede Brasil, é, tanto em crescimento, né? Então, a gente está vendo cada vez mais empresas se engajando, mas também em propor projetos e ser um agente transformador nessa agenda de sustentabilidade. Hoje, a gente tem mais de 2.000 participantes na nossa rede, e esses participantes são divididos aqui em companies, que são grandes empresas, mais de 1.000 pequenas e médias e algumas não empresariais. Como eu sei que tem algumas não empresariais que às vezes participam desses webinars, eu queria deixar claro aqui que o que eu vou apresentar hoje é a proposta de valor para empresas. As organizações não empresariais, elas entram em um outro formato, mais de parceria mesmo dentro de algum projeto. Então é um pouco diferente. Então, o que eu vou apresentar nessa, aqui hoje é mais para as empresas mesmo, tá?
Então, finalizando essa parte inicial, o nosso propósito aqui do Pacto Global é transformar as estratégias empresariais em prol do desenvolvimento sustentável de um Brasil que não deixa ninguém para trás. Isso significa que o pacto, ele não tem o papel de ser uma consultoria, então algo individualizado para cada uma das empresas, porque a gente é uma rede muito grande, e também não tem o papel de ser certificadora. Então, o pacto, ele não vai lá checar se cada uma das empresas está cumprindo com as melhores práticas que a gente propõe. Esse não é o nosso objetivo, né, de julgar as empresas, mas sim de oferecer aqui um apoio dentro de vários temas e projetos para as empresas que querem alavancar ali as estratégias em prol do desenvolvimento sustentável. Então, finalmente, né, como que o Pacto Global faz isso? A gente divide a nossa atuação aqui em três pilares. Conhecimento, então a gente oferece, né, uma gama de projetos de conhecimento para que a empresa tenha uma base ali para tomar ações mais efetivas. Depois, um engajamento temático e com outras empresas, através ali de alguns projetos. E, por fim, visibilidade. Então, para as empresas que de fato se comprometem, que se engajam, isso gera visibilidade, né, tanto em premiações como eventos. Então, a gente está sempre propondo ali, né, maneiras das empresas mostrarem as melhores práticas, trazerem casos de sucesso. E esse aqui são, então, os benefícios, né, para as empresas participantes. Começando aqui, então, por conhecimento, o nosso primeiro projeto é a Jornada ODS, que é um curso introdutório sobre o Pacto Global, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que a gente vai trazer alguns princípios básicos. Então, como medir a maturidade da sua empresa, como priorizar os ODS, como trabalhar melhor dentro das estratégias. Então, são 6 semanas com encontros uma vez ao vivo por semana, onde vocês podem tirar dúvidas, interagir com outras empresas e com a gente. E aí, são cursos que a gente abre ao longo do ano, turmas. Então, se, por exemplo, vocês entrarem agora no Pacto e quiserem participar da turma de fevereiro, ela já está aberta, vai começar no meio de fevereiro. Mas se depois entrar uma nova pessoa na sua empresa que ainda não conhece o Pacto, vocês podem participar de mais de uma turma. Então, não tem limite de participação, tá, nessa jornada ODS. Aí, diferente da Jornada ODS, que é um curso que acontece turmas, a gente também tem aqui como principal aliado em conhecimento o Academy, que é uma plataforma de learning em sustentabilidade. Então, quando a empresa faz adesão, ela cadastra ali o e-mail corporativo dela nesse sistema, e aí todos os colaboradores com o e-mail corporativo conseguem acessar essa plataforma de cursos. E aí são diversos cursos, então como, por exemplo, preparando a sua pequena e média empresa para o futuro, como incluir os ODS na estratégia de gestão da empresa. A gente tem curso ali sobre cadeia de valor, sobre direitos humanos. Então, são cursos muito diversos, de vários temas, cursos lançados pelo Brasil, mas também traduzidos, então cursos que vêm de fora. E o legal também desses cursos é que eles geram ali certificado, e vocês podem criar uma trilha de conhecimento, pensando em diferentes áreas, pensando em diferentes níveis de cargo, né? Então é uma super ferramenta aqui de conhecimento. Para finalizar a parte de conhecimento, eu trago para vocês um pouco sobre o Hub ODS. Hoje, o Pacto Global fica aqui em São Paulo, nossa sede. E aí, para descentralizar um pouco as conversas, né? Então, já que a maioria dos eventos já acontecem aqui em São Paulo, a gente criou esses hubs, que são estaduais, sempre em parceria com alguma organização, para levar algum tipo de conversa ali para outros estados. Então, através desses hubs, a gente faz alguns encontros regionais, a gente pensa ali em pautas interessantes para aquele estado e chama empresas que ainda não fazem parte do pacto. Então, para participar do Hub ODS, não precisa ainda ter feito adesão ao Pacto Global. Você pode participar do Hub e ser como se fosse uma porta de entrada para depois entrar no Pacto Global. Então, é como se fosse uma amostra grátis do Pacto, pensando ali na realidade daquele estado. Se vocês já quiserem se inscrever no Hub ODS, eu posso enviar no final aqui no chat o link para vocês. E aí, tendo colaboradores em algum desses estados aqui, então, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Ceará, Pernambuco e Bahia, vocês já podem pedir para essas pessoas se inscreverem e elas vão começar a receber esses convites, tá? Para os encontros regionais.
Acho que não tem nenhuma dúvida até agora, então eu passo para nossa parte de engajamento temático, que é a o filé aqui do Pacto Global. Então, a primeira maneira de vocês interagirem com nossas temáticas, com os nossos especialistas e com as outras empresas, é através das plataformas de ação, que são ali um espaço de compartilhamento e troca de boas práticas, um espaço de discussão, de trazer melhores casos, né, dentro de alguns temas. Então, são um grande ali hub de troca de conhecimento, que a empresa entrando no pacto, ela pode escolher 4 dessas 6 que estão na tela e colocar 3 pessoas como ponto focal de cada. E aí, como funciona, né? A sua empresa entrando no pacto, escolhendo as 4, essas 3 pessoas vão passar a receber a agenda dessa plataforma. Então, cada plataforma dessas vai ter ali encontros trimestrais agendados, com temas diferentes, encontros presenciais, encontros online. Vão ter também ali grupos de trabalho, tanto temáticos quanto setoriais. Então, além desses encontros, né, que são mais macro, se tiver algum tema, né, mais específico que a sua empresa que faça sentido para a sua empresa, vocês também podem participar. Então é aqui que vocês ficam sabendo, né, um organismo vivo que a gente fala de criação e trocas ali de conhecimento. Então, hoje a gente tem Água e Oceano, que é a nossa plataforma que vai falar sobre acesso à água e saneamento, vai falar sobre saúde de bacias e do oceano, uso da água em operações, uma plataforma que está crescendo muito. Direitos Humanos é a nossa plataforma que pode ser, fica mais ali na parte do S, se a gente for pensar no ESG, então no social. Então a gente vai falar aqui sobre saúde e bem-estar dos colaboradores, diversidade e inclusão, empoderamento, empregabilidade de pessoas refugiadas. Então todos esses temas envolvendo, né, pessoas entram aqui em direitos humanos. Pode ser uma plataforma interessante de vocês indicarem, né, os colaboradores de RH para participar, por exemplo. Aqui em clima, a gente vai falar sobre descarbonização, mudanças climáticas, reflorestamento. Na penúltima reunião da plataforma de clima, a gente trouxe, né, para os participantes todas as resoluções e o que foi discutido na COP28. Então, a gente pega, né, esses eventos internacionais e traz aqui para discussão nessas plataformas. Contra a corrupção é uma plataforma que todas as empresas precisam participar, porque é uma plataforma que vai discutir ali políticas, melhores políticas, né, de compliance, de transparência, de governança. Então, toda ação da empresa tem que ter, né, políticas bem estruturadas contra a corrupção. A Agrosustentável é a nossa plataforma aqui um pouco mais nichada para o setor do agro, que vai estar discutindo uso da terra, rastreabilidade, então todas essas. A gente tem um projeto aqui para falar sobre finanças verdes, então pensar em financiamento, né, para o setor do agro. E por fim, Comunicar e Engajar é a nossa plataforma que não está ligada a nenhum tema em específico, porque ela surgiu da demanda das empresas de conseguirem comunicar efetivamente as suas estratégias. Então a gente ajuda ali tanto na parte de reporte para o externo, quanto de engajamento dos colaboradores. Então, a gente tem essas duas frentes de atuação aqui. Aqui eu trago alguns exemplos de projetos, né? Aqueles que eu falei, tanto temáticos quanto setoriais, que estão acontecendo hoje dentro das plataformas. Então, por exemplo, a gente tem ações coletivas anticorrupção. Hoje a gente tem 3 setores: agroindústria, engenharia e construção e energia. O Hub de Biocombustíveis, que está falando sobre transição energética. A trilha de empresas de direitos humanos, que é onde a empresa pode passar por uma análise, né, para entender quais questões de direitos humanos ela precisa trabalhar. A gente está criando um grupo de trabalho para discutir saúde e futuro do trabalho, pensando em saúde mental, e todas as questões externas que podem afetar a saúde mental do colaborador, como tecnologias, como mudanças climáticas, como etarismo. Aqui o GT de Finanças Sustentáveis, que eu comentei, e o Blue Keepers, que é o nosso projeto da plataforma de água, que está falando ali sobre combate à poluição nos oceanos, pensando em resíduos. Seguindo aqui, a gente passa para o próximo projeto
e principal projeto do pacto, que é a Ambição 2030. Então, como as plataformas ali são um ambiente mais expositivo de trocas e criação, o pacto lança em 2022 a Ambição 2030, que são movimentos que têm metas atreladas até 2030. Então, é uma maneira, né, da empresa ter ali metas concretas sobre aquilo que estava sendo discutido nas plataformas. E, além de ter metas, né, ter o apoio do Pacto Global para alcançar essas metas. Então, melhor do que eu falar, eu vou apresentar aqui um vídeo, que é o nosso vídeo de lançamento dos movimentos. E esse vídeo, ele mostra um pouco da onde a gente sai com o Brasil e aonde a gente quer chegar com a Ambição 2030. Eu vou passar aqui o vídeo, vocês só me confirmem, por favor, no chat se estão ouvindo, tá? Deixa eu ver. Talvez eu não tenha compartilhado com o som. Não está dando para ouvir. Deixa eu parar o compartilhamento e começar de novo. Isso acontece às vezes mesmo. Aqui. Compartilhar com som. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. US$ 1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento,
transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Então, esse foi o nosso vídeo de lançamento dos movimentos. A gente lançou os movimentos em 2022 e a gente já teve ali 3 novos movimentos adicionados, né? Então, que não apareceram no vídeo, que é o movimento Educa 2030, que aqui vai ter metas de dar acesso à educação para os colaboradores e também metas de cumprimento de jovem aprendiz. O movimento Conexão Circular, esse aqui da esquerda, deixa eu pegar a canetinha. Esse aqui da esquerda, que é o nosso movimento para que as empresas tenham políticas de zero resíduo para aterro sanitário e modelos de negócio circular, pensando ali em resíduos. E o movimento Impacto Amazônia. Esse aqui ele tem metas para que a empresa não tenha nenhuma ação, né, e pensando em cadeia também, que colabore com o desmatamento ou que tenha projetos com comunidades locais. Então, esses 3 movimentos ainda não apareceram nos vídeos porque eles foram lançados ano passado e o Educa 2030 esse ano. Então, né, resumindo, cada um desses movimentos vai ter uma meta, tanto a meta do Pacto Global, quanto uma meta específica que a empresa pode internalizar. Não é obrigatório para as empresas que entram no Pacto Global para que elas assinem um movimento, mas é uma provocação que a gente faz de dar um passo a mais. Então, além de ser uma empresa participante do Pacto Global, também ser uma empresa comprometida com alguns desses temas, pensando ali no que faz sentido, né, para a operação da sua empresa. Mas aqui, né, quando a empresa assina um movimento, é muito um posicionamento de marca, de mostrar que a sua empresa está comprometida com esse tema, que ela está participando com o Pacto Global dessa ação, e mesmo que sejam metas aqui ambiciosas, né? Então, por exemplo, o Elas Lideram tem meta de 50% de mulheres em cargos de alta liderança até 2030. O Raça, de 50% em liderança até 2030. E assim por diante, vocês vão ter o apoio do Pacto Global para atingir essa meta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, de movimento, e todos eles seguem a mesma lógica. Então, eu trouxe aqui... Ah, não, não era esse. Deixa eu passar aqui para... Travou. Segundinho, mas podemos falar do mais água, já que travou. Ah, aí, pronto. Vou mostrar aqui do Ambição Net Zero, porque eu acho que fica bem claro. Então, todos os movimentos, eles têm essa mesma estrutura. Uma ambição 2030, que é a ambição do pacto, então aqui reduzir 2 gigatoneladas em CO2 em emissões acumuladas, e o compromisso que a empresa vai internalizar. Então, nesse caso, publicar anualmente o inventário de emissões de gases e depois ter, né, metas de redução atreladas ao SBTi, que são metas ali baseadas na ciência. E aí, então, a empresa assume essa meta de redução e aí ela vai participar aqui dos pilares de atuação, que é como o pacto vai ajudar vocês. Então, uma jornada de construção de capacidade, em que a gente oferece aceleradores, workshop, encontros, pensar em cadeia de valor, engajar ali, né, pensando em escopo 3 de emissões, engajamento da alta liderança. Então, a gente abre a participação para CEOs e alta liderança em vários eventos, encontros do Pacto Global, e monitoramento e visibilidade. Então, a gente vai sempre monitorando para entender, né, quais pontos a gente precisa trazer, né, para as empresas comprometidas, e também para dar visibilidade, né, premiar as que estão tendo casos de sucesso. Todos os movimentos vão ter essa mesma estrutura, então, com seus pilares de atuação,
Aqui eu trago para vocês algumas das empresas já comprometidas com o movimento Ambição Net Zero. E quando eu enviar essa apresentação completa, vocês conseguem ver de todos os movimentos. Então, por exemplo, aqui o Raça é Prioridade, aqui algumas empresas comprometidas, e vocês vão ver também que tem sempre empresas embaixadoras, que são ali as empresas que a gente fala que financiam esse movimento, tá? Passando aqui, né, eu vou entrar aqui na parte de comunicação de progresso. Primeiro, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida sobre os movimentos, se ficou claro. Mas também no nosso site tem a página de cada um dos movimentos, que está sempre atualizada ali com empresas que já se comprometeram, quem é o comitê gestor daquele movimento, o que está acontecendo. Então, vocês podem dar uma olhadinha no nosso site também. Então, passando aqui para o compromisso da empresa, né? A empresa entrou no pacto, ela está se engajando ali nos movimentos, nas plataformas e no Academy, ela vai precisar enviar anualmente a comunicação de progresso. A comunicação de progresso é um relatório de sustentabilidade que a empresa preenche no nosso sistema. Ele é um questionário ali com perguntas de múltipla escolha. Esse questionário ele já é alinhado ao GRI, que é o principal tipo de reporte internacional, mas ele é um pouco mais simples. E a empresa responde de acordo com aquilo que faz sentido para a atuação dela. Então, ele é todo autodeclaratório. Se tiver alguma questão ali que não faz sentido para a empresa, ela coloca que não é aplicável, não tem problema nenhum. E essas informações, elas ficam públicas no nosso site. Então, se você for hoje ali no nosso site, em nossos participantes, e entrarem em alguma empresa, vocês vão ver que tem as comunicações ao longo dos anos. Então, essa é uma obrigação, né? E aqui serve muito como uma ferramenta de gestão para a empresa acompanhar a evolução de metas, acompanhar, né, a evolução da sustentabilidade. E aí ele fica público no nosso sistema, então, e a gente ajuda vocês a responderem. Se a empresa já tem algum tipo de reporte, vai ser super fácil de responder. Se não tem ainda, é um ótimo primeiro passo, né, para começar a reportar. Entrando esse ano no Pacto Global, vocês respondem a primeira comunicação de progresso só no ano que vem. Então, esse primeiro ano a empresa não tem essa responsabilidade, entendendo que, né, ela não tem tanto tempo ali de casa participando, para a partir do segundo ano ela começar a responder essa comunicação, que é no período de março a julho de todo o ano. Se a empresa não responde a comunicação de progresso, em até 12 meses, então a gente tem o período de março a julho. Se até dezembro a empresa não comunicou ainda, ela é automaticamente deslistada da nossa rede, tá? Seguindo aqui, entrando agora no processo de adesão. Então, como que faz para a empresa fazer parte do pacto, né? A empresa precisa assinar uma carta que tem um modelo próprio, tá? Um modelo próprio. A mais alta liderança assina essa carta. E aí vocês vão anexar essa carta dentro de um formulário. Nesse formulário vocês vão preencher ali com informações cadastrais e anexar também um cartão CNPJ. Eu envio esse formulário, o modelo de carta, por e-mail para vocês, tá? Para vocês terem. Assim que vocês enviarem esse formulário com as informações preenchidas, a empresa passa por uma análise que pode levar até 6 semanas, que é uma análise ali de integridade e também para a gente ver se está tudo certo com os documentos. E aí a gente envia para o nosso global fazer a aprovação final. Por isso tem esse tempinho de aprovação. Passado essas 6 semanas, a gente envia as boas-vindas, chama vocês para uma reunião de boas-vindas. E um mês após a adesão, então um mês depois de receber as boas-vindas, a gente envia a contribuição anual. Então, essa aqui é a tabela de valores. O valor, ele depende aqui da faixa de faturamento da empresa, em dólares. Então, vocês precisam pegar o faturamento bruto do ano passado, passar para dólares e ver em qual dessas faixas vocês entrariam. Se a empresa tiver um faturamento de menos de 25 milhões de dólares ano, o valor fica em 450 dólares. Vocês pagam, né, no mês seguinte a adesão, e aí ele vale pelos próximos 12 meses. Aqui está em dólares, porque essa tabela é unificada, mas vocês fazem o pagamento em real mesmo. Então, se for essa menor faixa, ficaria aqui em torno de R$ 2.200 por ano. Eu envio também, né, essa tabelinha com os valores para vocês
terem aqui em mente. E tudo que eu apresentei hoje está dentro desse valor de anuidade, não tem nenhum custo adicional para fazer parte de nada do que eu apresentei hoje. Ah, um momentinho que eu esqueci aqui. Aqui, deixo aqui na tela para vocês. Ah, não, tá sem. Eu vou mandar aqui no chat, então, o meu e-mail para vocês terem o meu contato, caso tenham alguma dúvida. E fico aqui à disposição, caso queiram perguntar alguma coisa aqui no chat. Eu vi que a Débora me mandou uma pergunta, eu respondo já já para ela. Não, a Débora não, a Juliana. Mas se mais alguém tiver alguma pergunta mais genérica sobre o Pacto Global, fiquem à vontade para enviar agora. Se não, eu agradeço muito a participação de todos e todas. Espero vocês aqui dentro do Pacto para a nossa reunião de boas-vindas, para participarem dos projetos. A gente está com uma agenda bem cheia aqui em 2024, pensando em eventos, pensando em participação. E fico super à disposição, vou enviar esse e-mail com todos os materiais e a gravação dessa reunião para vocês. E fico aqui à disposição mais uns minutinhos. Vou parar a gravação.